Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Bruno Lage caiu no Botafogo. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Claro, se você quiser e puder ajudar a contribuir com o canal, virar membro do canal do VSR, 3 planos de membro atualmente aqui no canal. Você escolhe o primeiro só para ajudar aqui o canal, os outros 2 com acesso a mais conteúdos. Se você puder, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira, depois da notícia da noite de terça, da demissão de Bruno Lage pelo Botafogo, uma decisão que foi amadurecendo ao longo da quarta-feira e foi amadurecendo ao longo do dia de terça-feira e na noite de terça a decisão do John Textor, que é quem responde, quem manda no futebol do Botafogo, pela demissão do Bruno Lage. E como é que eu vi? Eu vi como uma decisão acertada e rápida do John Textor, porque a questão de demitir treinador é um tema muito, digamos, muito polêmico aqui no futebol brasileiro, porque muita gente acha que tem que demitir a qualquer momento, aí é por qualquer coisa, aí tem muita gente que acusa nós jornalistas de dizermos que queremos sempre que o trabalho continue e que às vezes estamos querendo, dizem até que a gente está sendo clubista em pedir que um continue e o outro que seja demitido, quando eu não trabalho assim. Na minha visão, para demitir um treinador, você tem que levar uma coisa em conta: a perspectiva do trabalho melhorar. Então isso deve ser pensado, junto com um outro ponto que uma vez o Guardiola falou sobre isso. O Guardiola, quando foi perguntado uma vez pelo João Castelo Branco, da ESPN, se ele fosse dirigente, quando ele demitiria o treinador, o próprio Guardiola falou: eu demitiria quando eu percebesse que o treinador fala, a relação do treinador com o grupo, quando eu percebesse que essa relação não é mais produtiva, quando eu percebesse que o treinador não consegue mais ser ouvido e ser seguido pelo seu treinador. Então, se você considera esses dois pontos, o Bruno Lage tinha que ser mandado embora, ele tinha que ser demitido. Porque se você analisar toda a trajetória do Bruno Lage e no ponto de vista de pontos, ele recebeu o Botafogo com 7 pontos de vantagem e está sendo demitido com 7 pontos de vantagem, nesse aspecto você poderia até dizer, não demite não, que ele manteve a mesma coisa. Então você tem que analisar o trabalho realizado, e o trabalho a gente tem que pensar no que o time está jogando e analisar principalmente o ambiente que fez o Bruno Lage. E nas duas situações, a obrigação de demitir o Bruno Lage para agir num momento que precisa de ação e não de omissão, ela se impunha. Se você analisar o que o Bruno Lage fez, tem muitas coisas questionáveis dentro do time do Botafogo. Ele começou a trocar jogadores que não mereciam ser trocados na hora. Por exemplo, o Hugo pelo Marçal. O Marçal não vinha bem. Ele começou a tirar minutos do Di Plácido, como por exemplo no último jogo colocou o Tietê de titular da lateral direita. Ele mudou meio que a forma do time do Botafogo jogar, excessivamente buscando a bola longa. Era algo que o Botafogo não fazia, nem com o Luiz Castro, nem com o Caçapa. Então ele foi mexendo na forma do time jogar, e isso foi fazendo o time piorar de resultados. O Botafogo vem a 4 jogos sem vencer, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, 5 se considerar todas as competições, e também piorar muito em atuações. Se você pegar, o Botafogo não fez uma grande atuação contra o Corinthians, fez uma atuação ruim contra o Atlético Mineiro, fez um primeiro tempo horroroso contra o Goiás, um segundo tempo melhor. Contra o Flamengo perdeu, mas acho que até jogou bem. Então, e o Corinthians ali durante um período até jogou bem, mas no geral as atuações pioraram. E aí depois das atuações, depois desse combo do que ele fez no time, atuações e aí no que dá o resultado, aí vem a parte do relacionamento. E depois do que a gente viu no jogo contra o Goiás, tudo que aconteceu ontem, tudo que a gente soube ontem, tudo que a gente conversou com pessoas ontem, a gente mostra que a gente fica com a sensação de que a demissão do Bruno Lage era algo
obrigatória. A Aline Nastari, por exemplo, da TNT Esportes, ela trouxe as informações do dia a dia, do dia pré-jogo contra o Goiás, e realmente é algo complicado. O Bruno Lage treinou com o Tiquinho Soares a semana toda, e na hora de escalar o time, escalou com o Tiquinho Soares no banco. Não explicou isso para os próprios jogadores. Ele veio com essa bomba na pré-eleição, e isso tirou completamente a confiança do Botafogo no jogo. Se você reparar, o primeiro tempo do Botafogo, além de um primeiro tempo que o Botafogo não conseguiu funcionar, não conseguiu andar, com 3 modificações que foram muito ruins para o time, Tietê na lateral, Gabriel Pires por dentro e o Diego Costa dentro, titular, e o Tiquinho no banco, tem a questão de ninguém ali estar confiando no que o Bruno Lage fez. Essa é o ponto importante. Além das mudanças, que são muito questionáveis, ninguém ali estava confiando no que o Bruno Lage estava fazendo. 1, porque ele não treinou isso. 2, porque a forma como ele fez a barração do melhor jogador do time e do melhor jogador do campeonato, que é o Tiquinho Soares, não foi explicado, não foi dividido com os jogadores. Então, não é só uma atuação ruim, não é só individualmente e coletivamente. Tem uma questão de que ninguém do Botafogo estava confiando no que o Bruno Lage fez. E aí, depois, no segundo tempo, ele bota o Tiquinho Soares, o Botafogo melhora, o Tiquinho empata o jogo, o Botafogo tem uma outra chance de virar, o Goiás também teve chance de fazer 2-1, e termina o jogo com aquele clima horroroso dentro do Newton Santos. Horroroso por causa do torcedor vaiando, do torcedor chamando o Bruno Lage de burro, dos jogadores não tendo nenhuma questão de, entre aspas, defender o Bruno Lage, e para coroar tudo, o Bruno Lage vai para a entrevista coletiva. Quando eu fiz o vídeo falando da decisão do jogo do Bruno Lage, eu não tinha visto a coletiva. 2 vídeos atrás, ou 3 vídeos atrás, eu não tinha visto a coletiva. Na coletiva, o Bruno Lage dobra a aposta dele. O Bruno Lage simplesmente diz que a decisão de barrar o Tiquinho tinha sentido, ele passa essa mensagem, né? Não sei se ele falou efetivamente isso, mas ele passa a mensagem que a substituição tinha sentido. Ele defende a substituição, a troca do Tiquinho pelo Diego Costa, e ainda quando ele vai defender isso, argumentar, ele joga o Tiquinho para baixo, dizendo que Tiquinho não estava jogando bem nos últimos jogos, que até é verdade, não é que estava jogando bem, estava abaixo do que ele já tinha jogado, mas acho que era natural para alguém que estava voltando. E ele começa a trazer para a questão o currículo do Diego Costa, que é muito bom, ok, mas hoje o currículo do Diego Costa não é um tema para a gente debater aqui. O currículo do Diego Costa não joga. O currículo do Diego Costa não serve para você avalizar ele ser titular e o Tiquinho banco, ou ao contrário. Então, assim, na entrevista coletiva, o Bruno Lage tinha uma baita de uma chance de dizer, ó, mandei mal, fiz cagada, errei, foi mal, não vou fazer de novo. Ok. E ele não fez isso. Ele foi para a entrevista coletiva para dobrar a aposta dele, se mostrou em muitos momentos arrogante, poderia ter criado, não vai acontecer porque o Tiquinho e o Diego Costa se dão muito bem, segundo eu apurei, mas ele poderia ter jogado um contra o outro. Quando ele diz que ele barrou o Tiquinho porque o Tiquinho estava jogando mal e o Diego Costa tem um baita currículo, é campeão de Premier League, ele poderia ter jogado um contra o outro, não vai acontecer porque eles se dão bem. Então, nesse combo todo, modificações, alterações no time, desempenho, qualidade do time. Aí o Botafogo ainda é líder do campeonato, mas o desempenho jogado ali piorando. Decisões pouco divididas e pouco lógicas. E uma relação com o grupo que não estava funcionando a partir dessa troca do Tiquinho de forma abrupta e sem dividir com o grupo, o John Textor agiu, e agiu bem, na minha visão. O Bruno Lage tinha que ser demitido por essa circunstância. Eu não estou nem dizendo que o Bruno Lage seja ruim ou que não preste, não. Acho que é um bom treinador, acho que tem muito a aprender, mas o John Textor agiu bem em demitir e ouvir os jogadores. Isso é importante ser dito. Os jogadores tiveram um papel importante nessa questão, não de pedir a demissão
explicitamente, mas principalmente de deixar claro que o clima tinha ficado esquisito. Os jogadores do Botafogo não se omitiram. E o John Textor também não brigou com a imagem, não quis dizer, aqui mando eu. Ele ouviu pessoas do futebol do Botafogo, ouviu os jogadores e aí decidiu, no meu entendimento, pela justa demissão do Bruno Lage. Vamos ver o que o Botafogo faz agora. Já é sabido que o Lúcio Flávio, interino, ex-jogador, que é o auxiliar, vai treinar o time contra o Fluminense, que é um jogo muito enrolado, bem complicado na próxima rodada. Então, isso está definido e agora vamos ver o que vai acontecer na sequência. Se vão lá, acho que agora buscar o Caçapa, né? O Caçapa está treinando lá na Bélgica, eu não sei se vai buscar um outro treinador, se vai ficar o Lúcio Flávio até o fim, isso daí o Botafogo vai decidir. Mas ele precisava agir no Bruno Lage, o John Textor precisava agir com o Bruno Lage e agiu, para mim, corretamente, por exemplo, bem antes do que, por exemplo, o Flamengo agiu com o Sampaoli, que estava na cara que dentro desse cenário o trabalho tinha acabado. Eu falei isso algumas vezes aqui no canal. O trabalho tinha acabado no soco do Pablo Fernandes no Pedro. E o Flamengo foi agir só agora e aí nesse meio do caminho perdeu tanta coisa. O John Textor não fez isso, ele agiu na hora que eu entendo que tinha que agir. Então, para mim, ele tá correto nesse lance. O que você tem aí? Agora eu quero te ouvir. O que você acha da demissão do Bruno Lage? Diz aqui embaixo nos comentários. Ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Espalha o link desse vídeo aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Se você quiser contribuir aqui com o meu trabalho, vire membro, faça a sua assinatura do canal. Seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.